Bem, hoje é com o pesquisador da Exalc USP, o João Paulo Bispo. Olá, João, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar sobre o uso de espécies de árvores nativas para a produção de madeira em plantios de restauração. João, eu quero começar com uma questão de legislação, porque eu me lembro que uma vez alguém falou que tinha plantado árvores de madeira nobre, feito reflorestamento, depois começou a ter problema na hora de cortar isso. O que nós temos em relação à legislação? Porque pinos e eucaliptos não são árvores nativas nossas, né? Mas se você pegar um jatobá, um jequitibá rosa e etc. e tal, daqui a pouco a gente dá em detalhes quais são as que você pode fazer, aí já são árvores nativas que hoje estão em extinção devido a corte excessivo, sem respeitar legislação e o repovoamento natural, né, que você tem que ter um determinado tamanho, esperar a árvore ter seus filhos e filhas, né, para poder cortar. Esse é o processo natural. Mas as pessoas, de forma descabida, vão passando a motosserra e aí tem gente que faz vista grossa, tem gente que faz contrabando. É o festival da desordem em relação à madeira no Brasil. Mas aí eu te pergunto, então, isso. Em relação à legislação, é seguro você plantar árvore nativa para cortar daqui a 20, 30 anos? Como é que funciona a legislação? Então, de acordo com a legislação, respondendo a sua pergunta, é seguro sim você plantar árvore nativa atualmente, né? Desde o novo Código Florestal, por exemplo, que prevê tanto a questão do corte de madeira nativa em áreas de reserva natural, né, determinado porcentagem ali de uso e retirada de produto florestal, principalmente madeira da reserva legal, como também de plantio silvicultural com fins econômicos. O que acontece é que hoje ainda essa parte de silvicultura de nativas no Brasil, apesar de ter progredido bastante nos últimos anos, ainda tem uma grande insegurança jurídica atrelada a esse tipo de negócio, devido principalmente a restrições que são dadas, né, que foram feitas para combater principalmente a exploração ilegal de madeira nativa, mas que acaba trazendo segurança jurídica para atrair novos investidores para esse tipo de negócio. E essas principais inseguranças jurídicas estão ligadas à enorme quantidade de taxas, né, exorbitantes, principalmente, que o dono do negócio tem que pagar para que a madeira dele seja legalizada e possa ser comercializada. E também há divergências entre a legislação estadual, federal e municipal, porque o governo federal tem denominado, né, que os estados têm autonomia regulatória para legalizar e criar normas específicas para esse tipo de atividade, que é a silvicultura de nativas. Só que isso entra em conflito com as leis e normas que a gente tem a nível federal e causa um monte de complicação que aumenta ainda mais a insegurança jurídica. Então, isso é um ponto bastante interessante que carece, inclusive, de uma revisão bem específica, né, dessas leis e regulamentações para que esse negócio no Brasil seja ainda mais viável. Pois na verdade, bate diretamente com a questão da legislação brasileira, né? Que é um vai e volta. Nós estamos falando aqui do plantio de árvores nativas para reflorestamento e depois corte, madeira de lei. Mas a legislação brasileira, no geral, ela é complicada e ela tem esse vai e volta e ela cria essa insegurança jurídica. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Famílias que plantam há 4, 5 gerações café em encostas andaram tendo problemas aqui há algum tempo no estado de Minas Gerais porque mudaram a legislação e entenderam que não podia plantar em encosta. Ué, mas o que é isso? Então, se você vai fazer um investimento para 20, 30 anos, que é o que nós estamos falando, de uma madeira de lei, aí a legislação precisaria simplificar. E aí eu chamo a atenção de uma forma geral. Esse vai e volta, vai e vem da legislação brasileira, em diversos sentidos, ele cria esse tipo de insegurança jurídica. E aí acaba até favorecendo a ilegalidade, né? Se você não tem, a ilegalidade fica à solta. Bom, mas vamos falar do nosso assunto aqui. Nós não somos advogados nem nada, você é um técnico especialista em florestas plantadas e eu sou um jornalista, mas já fizemos aqui o nosso recado.
que é o mesmo para tudo no Brasil, para tudo. A legislação precisa ser simplificada e ter objetivos diretos. Mas plantar árvore nativa, madeira de lei, é um grande negócio, né? Principalmente que você está fazendo um investimento para daqui a 20 anos, 30 anos, às vezes até mais. É a poupança que garante a faculdade do neto, João? Então, isso é uma visão que tem sido bastante difundida nos últimos estudos, principalmente nos últimos anos, sobre a silvicultura nativa. Porque, de fato, o que se conhecia até então é que essas madeiras de lei têm um ciclo de colheita muito longo, por conta que a maioria dos estudos que a gente tem, né, sobre o crescimento dessas espécies são estudos bem pontuais, em locais específicos, onde geralmente não tem as condições ideais para essas espécies crescerem. Um estudo sobre isso, por exemplo, que teve resultados bons, foi feito lá na Reserva Natural de Linhares, no Espírito Santo, por exemplo. Mas é uma região de solos super pobres, por exemplo, onde chove muito pouco, então as espécies não têm como crescer adequadamente. E, além disso, também não foi dado os tratos silviculturais devidamente aplicados nesses plantios, como, por exemplo, fertilização, poda regular e tudo mais, que propiciam o crescimento e o desenvolvimento das espécies melhor. Inclusive, um estudo novo da gente, que foi o que ganhou o prêmio recentemente, agora, inclusive, aqui do laboratório da Exalc, do LEF, é que a gente conseguiu adiantar em cerca de 10 anos o que era previsto nos modelos de crescimento, por exemplo, desse estudo super inovador e importante que foi lá em Linhares, por exemplo. Então, por exemplo, a gente tinha espécies do Deixa eu interromper, porque esse ponto é importante, isso é fundamental. Não se trata, então, do plantio puro e simplesmente para largar a árvore lá e deixar ela crescer. Você vai fazer um manejo adequado, vai ser como uma cultura, né? uma agricultura. Você Isso vai mesmo. encontrar espécies, vai até promover modificações e adaptações de espécies para conseguir plantas melhores, para você poder fazer um manejo correto e aí, como você disse, encurtar o ciclo em até 10 anos. É que nem mais ou menos como a seringueira nativa que a gente tem do extrativismo, que era aquela da borracha da Amazônia, que demorava não sei quanto tempo a crescer. Então, hoje os seringais têm uma outra espécie que em 4, 5 anos já está dando o látex, né? É mais ou menos isso. É uma cultura como qualquer outra, então. Sim. Se a gente for parar para pensar em termos comparativos, por exemplo, o eucalipto há 30, 40 anos atrás também tinha essas questões relacionadas com a produtividade. Só que nessas últimas 2 décadas ou 3 décadas, né, em inúmeros estudos, né, de inovação, biotecnologia, melhoramento genético, transformou o eucalipto no que ele é hoje. Então, a gente hoje no laboratório aqui, a gente também desenvolve estudos desse tipo, visando o melhoramento genético dessas espécies de madeira de lei, como o jequitibá ou jatobá, para que ela cresça o mais rápido possível e encurte esse ciclo de corte comercial. Mas vale a pena frisar também que o produto madeira é um produto final de um plantio de restauração para fins comerciais, por exemplo, onde a gente, por exemplo, tem as linhas onde vão permanecer no final da colheita as espécies de árvores que vão formar a floresta e que vão ser retiradas dessas linhas com as espécies madeireiras finais. Mas inúmeras dessas espécies, por exemplo, como por exemplo a própria araucária, que é bastante utilizada como madeira também, só que mais lá para o sul daqui do Brasil, ela pode dar resina também, outros produtos que não são ligados, que não são madeireiros, mas são não madeireiros, que pode produzir renda antes desses 20 anos, vamos falar aí 20, 30 anos antes do ciclo, antes do corte da colheita. A Então árvore isso em é uma si, coisa a que a madeira gente em vê, si, a madeira em si é um produto final. Antes você pode ter o reaproveitamento isso. em várias etapas durante o crescimento e até a fase adulta da árvore. E, inclusive, dentro do conceito de integração lavoura, pecuária, floresta, você mesmo falou, parte do que foi plantado vai ser cortado e você vai ter linhas que vão permanecer e podem entrar dentro do ILPF, não é isso? Isso mesmo. E aí a gente vê isso de maneira bastante otimista, porque isso diminui a insegurança do negócio, né? Porque ao invés de você esperar uma taxa de retorno, de rendimento daqui a 20, 30 anos, você já pode começar a ganhar e ter lucros
cerca de 5, 10 anos com a produção de resina, óleos, até fármacos também, alimentos, por exemplo, como uma questão mais parecida com o sistema de agrofloresta, o que diminui a insegurança também de investimento e pode atrair mais investidores, inclusive. E na Exalc USP, quais são as árvores que vocês têm pesquisado principalmente que podem fornecer madeira nobre, árvores que foram cortadas irregularmente? A gente repete novamente, essas árvores, de acordo com a legislação, elas podem ser retiradas da floresta natural desde que tenha um cronograma de corte e de repovoamento, tem que seguir um negócio criterioso, não é ir devastando. Mas o reflorestamento é uma outra alternativa e uma outra opção. Que árvores vocês têm pesquisado mais aí na Exalc USP? A gente tem trabalhado com a lista de cerca de 10 árvores com potencial madeireiro, né, visando a madeira somente por enquanto. E a gente fala que a nossa galinha dos ovos de ouro, que é a madeira que já foi super explorada, que ainda é explorada de forma ilegal, principalmente na Amazônia, por exemplo, é o jequitibá rosa, né, que tem uma madeira não só muito valiosa, né, e o metro cúbico é, inclusive, por questões estéticas, né, uma madeira muito bonita, com aspecto avermelhado. E outras espécies também muito importantes, como o jatobá, que tem uma madeira com uma durabilidade super interessante, a dalbergia nigra, que é o jacarandá da Bahia também, e outras espécies com uso menos nobre também, que podem ser colhidas antes desse ciclo longo de colheita comercial de 20, 30 anos, como o ipê felpudo, por exemplo, que pode ser usado para a construção de materiais menos nobres, como estacas, folheados, etc. Legal. Você sabe que eu tenho uma casa com pranchas de jatobá, né? Isso foi 40 anos atrás, 50 anos atrás, porque podia fazer. Mas é uma madeira que ela fica rígida que acho que não passa um tiro de fuzil AR-15. Ela vira praticamente um ferro. Quando você vai precisar furar com alguma broca para fazer alguma coisa, tem broca que não aguenta não. Ela quebra, esquenta e ela vai cada vez ficando mais rígida, né? É uma madeira que você pode largar no tempo, Sim, inclusive, né? sim. O jatobá já foi muito usado a madeira para fazer casco de navios, inclusive, Isso. e embarcações no geral, por conta dessa super resistência dela. Inclusive, no laboratório, atualmente aqui também a gente tem estudos com a parte de qualidade e tecnologia da madeira dessas árvores nativas, para onde a gente vai conseguir delimitar usos e aplicações da madeira. Então, a gente também tem uma lacuna sobre isso, né? Uhum. Até então, a gente usa a maioria das espécies para a produção de móveis, por exemplo, e imóveis. Mas a gente quer ir além, quer saber para que serve a madeira dessa espécie, para que ela possa ser utilizada, para que ela melhor pode ser aproveitada, onde é que maximiza o lucro, todas essas características. E vocês têm aí na Exalc, Escola Superior Luiz de Queiroz, né, que é a Exalc, vocês têm campos experimentais onde vocês trabalham com essas madeiras, analisando o crescimento, resistência e tal? Como é que funciona essa metodologia de pesquisa? Então, a gente hoje, além das estações experimentais que pertencem à Exalc, que nós temos, que é a de Aembi, de Itatinga e aqui na Exalc mesmo, que Uhum. tem ensaios experimentais, né, com essas espécies, a gente conta com inúmeros parceiros ao longo de todo o Brasil, onde a gente vai medir essas espécies, coleta amostras dela para estudar. Então, por exemplo, meu projeto de pesquisa aqui, eu tenho 18 locais, onde eu já visitei cerca de 11 locais que têm plantios com essas espécies nativas. E esses plantios estão distribuídos desde aqui da ponta, né, do estado de São Paulo, até o norte da Bahia, próximo a Salvador. Então, a gente tem uma grande amostragem em diferentes tipos de condições que vai ser bem interessante esses estudos. Ok, João, muito obrigado pela participação e pelas orientações aí. Você que trabalha sob orientações de um time de craques e professores aí da Exalc USP, que a gente está sempre utilizando aí como referência para as nossas informações. E eu sei que muita gente ficou curioso com isso e para quem quiser saber mais sobre o assunto, inclusive sobre os estudos, se aprofundar um pouco mais sobre os estudos que você já vem fazendo, qual é o endereço de internet para acessar? Vocês podem visitar, colocar no Google mesmo, LEF USP ou Lastrop USP, que é o Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal.
é coordenado pelo professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, aqui de Exalc, e o LASTROP, que é o Laboratório de Silvicultura Tropical, que é coordenado pelo professor Pedro Brancalhão. Colocando lá, a primeira opção que aparece é o site desses dois laboratórios, onde você tem acesso à equipe, de contato com o pessoal que trabalha aqui, e também as publicações mais recentes sobre os estudos que a gente está desenvolvendo. E fica o recado aqui, pessoal aí que cuida da legislação, né? Nossos deputados, senadores, juristas, etc. e tal, advogados, simplifiquem as coisas, gente, simplifiquem. A gente já vê os problemas, inclusive aqui na área urbana, você mesmo citou, a legislação municipal fala uma coisa, a estadual fala outra, a federal fala outra. Nós tivemos aqui problemas de quedas de muitas árvores durante o vendaval que passou por aqui na sexta-feira, e parece que tem um que chega agora no fim de semana também. E aí depois fica um jogo de empurra. Mas você pede para a prefeitura cortar uma árvore em São Paulo, ela não corta. E você fala que vai cortar, vem a GCM. O pessoal estava fazendo um muro ali próximo à minha casa, no final de semana. Para fazer o muro tem que podar a árvore vem aqui, como é que vai fazer o muro? Ah, baixou a polícia, a GCM, vamos multar, vamos... Espera um pouco, mas foi feito o pedido, não tem registro. É uma confusão, entendeu? Então, vamos simplificar, porque árvore é um problema sério. Às vezes você planta uma árvore, ela cresce demais, e você não pode cortar aquilo que você plantou. Não estou falando de derrubar a floresta. Às vezes ela está pendendo em cima da sua casa, né? E se cair, vai arrebentar a sua casa. E para receber o telhado depois do poder público, pode tirar o cavalinho da chuva, botar na chuva de novo, tirar da chuva outra vez. Quem sabe lá o seu neto, quem sabe? Vamos simplificar, gente. E no caso das árvores de madeira nobre, aí também qualquer orientação com esse pessoal craque aí da Exalc USP, Escola Luiz de Queiroz de Piracicaba, que, aliás, é uma instituição exemplar, e é um prédio e uma área maravilhosa. É um verdadeiro relax caminhar aí pelos canteiros e ruas da Escola Luiz de Queiroz de Piracicaba. Um abraço, João, e muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você pelo convite. Tchau, tchau.